Olá pessoal, tudo bem? Que bom estar aqui com vocês mais uma vez. Bora para o nosso inglês que cai na prova de número 110, olha que bacana. E hoje eu trouxe um texto lá da nossa Fundação Carlos Chagas. A Fundação sempre pega pesado. Um texto pro... daqui ó, dá uma olhadinha aqui junto comigo, ó. Olha aqui, ó. Esse texto aqui é para o cargo de administrador. E é lá da Câmara Legislativa do Distrito Federal, tá? Esse concurso geralmente tem uma remuneração muito boa. E o que acontece? Termos técnicos agora na área jurídica nós vamos ver. Então, olha que bacana, a gente está pegando aqui uma sequência de bastante textos com termos técnicos, tudo bem? E aqui está um texto que começa com essa fotinho aqui. Ele pede para a gente fazer uma análise e eu não posso desprezar isso, porque vai ser exigido numa pergunta. A Fundação Carlos Chagas, ela vem com questões em português. Olha que interessante, isso acontece às vezes, tá? As bancas têm feito isso, várias bancas têm ou misturado questões em inglês e em português, o que é muito bom, porque nos ajuda, né? Quando você tem uma questão em português, ler essa questão antes já te faz ter uma ideia sobre o que o texto está falando, então eu sempre recomendo dar uma olhadinha nas questões e veja se elas estão em inglês ou em português, tá bom? E o que acontece, ó? Essa fotinho aqui, ó, ela acaba sendo importante. Ele está falando de um projeto de lei, de um ato, né, para se manter as famílias juntas, unidas. Então, um ato de permanência das famílias juntas, certo? Os membros das famílias, né? Aí você tem aqui, ó, a data, que é muito importante, né? Fala ali do Congresso, 2018, né? E você tem aqui, ó, quando que esse projeto foi apresentado, tá? Então, a gente tem aqui, ó, julho de 2018. E aqui ele fala aqui, então, né, dos comitês do Senado, do Judiciário, e olha que interessante aqui, ó, ele tem um tracker, que é um rastreador, para ele mostrar qual é o processo que esse ato vai caminhar até que ele se torne lei. Né? Então ele tem primeiro a introdução dele, quer dizer, você apresenta o projeto, ele foi apresentado nessa data, aí você tem que passar pelo Senado, você passa pelo Congresso, para o presidente até que se torne lei. Essas são todas as etapas com o presidente, por fim, assinando, certo? Olha que interessante isso, e o texto começa assim, não é um texto longo não, mas é um texto com termos da área jurídica. E nós vamos ver que nesse texto, para a gente poder ler e entender ele, nós vamos ter que usar muito o macetinho da garota bonita, beleza? Dá uma olhadinha aqui, ó. Keep Families Together Act, ou seja, o ato, enfim, o projeto de lei que se para manter as famílias unidas. Tudo bem? Olha o que ele diz aqui, ó. This bill prohibits. Pô, ele vai trocando o nome, né? Antes ele falava de act, agora ele já fala de bill, que é a mesma coisa, é um projeto de lei. Tudo bem? This bill prohibits an agent or contractor of the Department of Homeland Security, the Department of Justice, or the Department of Health and Human Services from removing a child who is under the age of 18 and has no permanent immigration status from his or her parent or legal guardian at or near the port. At or near the port of entry or within 100 miles of the U.S. border. Unless, puxa vida, cara, o texto é todo complicado, e até porque ele não vem com pontuação, e aí você tem que fazer a entonação certa na hora de você ler. Então olha o que ele diz aqui, ó. Este projeto de lei proíbe que um agente ou um contratado do Departamento de Segurança Interna, Homeland, quer dizer, da casa, então interna, tá? Ou do Departamento de Justiça, ou do Departamento de Saúde e Serviços Humanos, impede, né, ou seja, ele proíbe de remover uma criança que tenha abaixo da idade de 18 anos e não tenha status de imigrante permanente, removê-la do quê? Do seu ou da sua, né, dos seus pais ou do seu tutor legal. Na localidade ou perto da localidade do porto, da entrada do porto, ou dentro de 100 milhas da fronteira dos Estados Unidos. A menos que. Então impede que eles sejam retirados dos seus pais ou dos seus representantes legais, tá? Estando perto do porto ou da entrada, né? E dentro do raio de 100 milhas da fronteira dos Estados Unidos. Caramba, cara, isso é muito interessante. Daí ele fala, a menos que o quê? Então, proíbe essa galera de fazer tudo isso, de retirar um menor de idade, né, dos seus pais, parents, aqui se refere a pais, ou do seu tutor legal, a menos que aconteça o quê? Agora ele vai colocar as exceções para essa proibição, tá? É isso que a gente vai ver. Unless an authorized state court determines that it is in this child's best interest to be removed.
ou a menos que a state or county child welfare official with expertise in child trauma and development determines that it is the child's best interests to be removed because of abuse or neglect, or the chief patrol agent of the area port director authorizes separation based on a documented finding that the child is a trafficking victim or is at significant risk of becoming a victim. A strong likelihood exists that the adult is not the parent or legal guardian, or the child is in danger of abuse and neglect. E aqui a gente vai ter que dar amparo realmente para o texto, que a gente não quer ver ninguém separado das suas famílias mais. Olha essas situações que ele apontou. Não poderá se separar da família, a criança da família, a menos que, ele diz o seguinte, tá? An authorized state court, ou seja, uma corte estatal, um tribunal autorizado determine que é do melhor interesse da criança ser removido. Se um tribunal determinar que é do melhor interesse da criança, vai se remover dela, vai se tirar lá da guarda dos seus pais, tá? Ou do seu tutor legal. Ou, quando a state or county child welfare official, ou seja, um funcionário, official aqui vai fazer a vez de funcionário, um funcionário do bem-estar infantil do condado ou do estado, com expertise, ou seja, com experiência em traumas infantis e desenvolvimento infantil, determine que that it is, nos melhores interesses, the best interests da criança a ser removida por causa de abuso ou negligência. Ou, última situação, que é o quê? Um agente de patrulha, ele vai chamar principal, chief é o chefe, então, o chefe de agente, um agente-chefe de patrulha, acho que a melhor tradução fica assim, um agente-chefe de patrulha, ou o diretor, the director, da área portuária, autorize a separação com base numa descoberta documentada de que a criança é uma vítima do tráfico ou está em um risco significativo de se tornar uma vítima, ou uma forte propensão, probabilidade. Gente, essa palavra é muito louca, já vou falar dela, tá? Uma forte propensão ou probabilidade exista de que o adulto não é o pai ou o tutor legal, ou que a criança esteja em perigo de abuso ou negligência. Muito interessante isso, e vamos falar da palavra likelihood. É o seguinte, gente, já comentei com vocês várias vezes e vou repetir aqui. A gente tem que parar de achar que o verbo like é só o verbo gostar, tudo bem? O like pode ter alguns sinônimos, que pode ser enjoy, quando ele é o verbo gostar, tudo bem? Quando ele é o verbo gostar. Ele tem outro sinônimo que é fond of, né? Vamos pôr aqui com o verbo na frente, ser, be fond of, que é a mesma coisa que gostar de algo, ou quando você fala que você é keen on alguma coisa, você gosta também. Keen on, tudo bem? Agora veja, outras traduções para o like envolvem, por exemplo, a palavra como. E nesse sentido descritivo, a palavra like, ela pode gerar uma palavra que nasce dela, que é a palavra likely. Peraí, vamos devagar com a dor aqui, que eu já estava atropelando tudo. Likely. Eu estou achando essa caneta tão ruim, tá tão ruim de escrever com ela. Deixa eu escrever maior um pouquinho. Tá bom. A palavra likely, ela significa propenso, provável, entendeu? E ela pode gerar uma outra com um prefixo de negação, que aí fica unlikely, que claro, vai ser o contrário de provável, portanto, improvável, tá? Improvável. Só que ela fez o quê? Ela pegou essa palavrinha aqui, e ela substantivou ela com o sufixo hood. Então ela fez o likelihood, que é a substantivação da palavra propenso, provável, ou seja, propensão, probabilidade. Essa é a tradução de likelihood, por isso que no texto eu traduzi como probabilidade. Cara, que pedreira isso, mas dava pra gente deduzir, né, esse significado a partir do like, mas não o like gostar, beleza? E aí a gente já tem aqui o restinho do nosso texto pra gente terminar. Ele diz assim: An agency may not remove a child from a parent or legal guardian solely for the policy goals or of deterring migration to the United States or of promoting immigration law compliance. The bill sets forth presumptions in favor of family and sibling unity and parental rights, and that detention is not the best interest of families and children. The Government Accountability Office shall conduct a study of the prosecution of asylum
seeker. Meu senhor, o que ele está falando aqui, tio Rê? Olha só, uma agência não pode remover uma criança dos pais, from a parent, né, de um dos pais aqui, tá? Ou do seu tutor legal, somente, apenas, pelos objetivos políticos de se impedir, deter. Aqui deterring tem ing, porque toda vez que eu tenho um verbo depois de uma preposição, tá aqui a preposição, ó, sou obrigado a colocar ing. Mas o verbo deter parece deter, né? Não parece deter? Então é nesse sentido, é impedir mesmo, tá? Então, não pode simplesmente por objetivos políticos de se deter a imigração para os Estados Unidos, ou de promover cumprimento da lei de imigração. Certo? Então ele está falando aqui, perdão, né? Deter a migração, ou seja, migrando, né? Pessoal migrando para lá, né? Ou simplesmente para promover o quê? Uma obediência, uma conformidade, compliance, a obediência à lei de imigração. Então não, eu estou obedecendo à lei de imigração e por conta disso vale qualquer coisa, inclusive separar a criança das famílias. Não, né? Aí ele diz assim, ó, the bill sets forth presumptions, ou seja, o projeto, a gente já viu no começo do texto, veja aqui, ó, que essa palavra bill pode se referir ao projeto de lei, é um sinônimo de act, tudo bem? Então ele fala assim, ó, o projeto de lei estabelece algumas presunções. Número 1, o que ele diz aqui, ó? Em presunções em favor da família e da unidade dos irmãos. Siblings significa irmãos, tá? Então tá. E dos direitos dos pais. Legal, né? E que a detenção não é do melhor interesse das famílias e das crianças. O gabinete, office tem várias traduções, pode ser escritório, consultório, né? Aqui eu vou traduzir como gabinete porque o texto está falando de política. Então, o gabinete de contabilidade do governo deve conduzir um estudo de acusação, né, de acusação ou de procedimento, né? O prosecution é um procedimento penal para requerentes de asilo. Tá? Então ele deve conduzir um estudo, né, nesse sentido para quem quer um asilo, para quem está buscando um lá. Seek é o verbo procurar, então seeker é quem procura. Quem procura é quem busca algo que requer, que pede alguma coisa, tá bom? E aí a gente tem aqui umas questõezinhas então em português, como eu havia comentado com você, que também às vezes é muito bom, aqui a gente, né, por causa da ordem dos slides a gente não faz isso, mas toda vez que tiver questão em português, tu lê a questão antes, aí você já fica sabendo do que o texto se trata. Veja, o projeto de lei que trata o texto. Então veja, se eu não soubesse alguns dos vocábulos presentes no texto, por exemplo a palavra act, por exemplo a palavra bill, o texto aqui me ajudaria, o enunciado não mente. O enunciado já está me dizendo que se trata de um projeto de lei. Legal? Ele diz assim, esse projeto de lei foi aprovado pelo Senado em junho de 2018. Se você der uma olhadinha lá na data que a gente grifou no começo, olha aqui, ó. Não, ele foi apresentado em julho, né? Julho, mês 7. Deixa eu ver aqui com vocês. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Então, não. Ele foi introduzido, ele foi apresentado. Não, errado a letra A, não procede. Tudo bem? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Cadê? Vamos ter que voltar para cá. Beleza. Ele foi encaminhado ao Comitê do Judiciário em junho de 2018? Ou ele foi apresentado por uma senadora republicana? Ou ele visa diminuir o fluxo migratório para os Estados Unidos? Ou ele objetiva reforçar o controle nas fronteiras dos Estados Unidos? Gente, tem itens aqui que não procede, certo? Então está dizendo ali que ele foi encaminhado, melhor resposta vai ser a letra B, quando ele foi encaminhado ao comitê. Tudo bem? Ele não está tentando reforçar nada, ó. Não quer reforçar o controle, porque ele está falando de separar as famílias, né? Diminuir o fluxo migratório não visa isso, tá? Não fala que foi apresentado por uma senadora, tem que ser ainda proposto para o Senado. E agora a gente vai para a próxima questão. De acordo com o projeto de lei apresentado, olha só o tamanho dessa questão aqui, mas ela também está em português para nos ajudar. A detenção pode ser a melhor solução no caso de criança. Gente, a gente acabou de ler no texto que não é a melhor solução, tá? Ele falou no texto aqui no finalzinho, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ó, vamos limpar esse slide aqui, ó. Ó, detention is not in the best interest. Não faz parte dos melhores interesses da família. Não, então tá bom, vamos para a próxima. Os direitos dos pais e a união familiar devem prevalecer em qualquer circunstância? Opa, em qualquer circunstância? Mesmo no caso de abuso, de negligência, de uma possível vítima do tráfico? Gente, a gente leu lá que não. Então tá bom, vamos para a próxima. O projeto de lei apresentado
De acordo com o projeto de lei, nenhum indivíduo menor de idade deve ser separado de seus pais, mesmo sob suspeita de que o adulto acompanhante não seja o seu genitor. Veja, ele fala disso aqui no texto, vamos falar também, ó, tá? Ó. Ou, tá bem aqui no finalzinho com aquela palavra esquisita, uma forte propensão existente de que o adulto não seja nem um pai ou o tutor legal. Certo? Então, se houver, ele fala que não se deve separar, a menos que, aí sim, se houver uma propensão forte de que o adulto não é o pai ou um tutor legal, vai ser separado sim, vai se tirar a criança da tutela dessa pessoa com quem ela está. Então, nenhum indivíduo deve ser separado, mesmo sob suspeita de que o adulto não seja o seu genitor ou acompanhante. Ou letra D. De acordo com o projeto de lei apresentado, abuso ou negligência por parte dos pais configura a situação que justifica a criança ser separada deles. Nossa, o item é tão correto que ele está gritando, batendo na nossa cara aqui, certo? Já podemos ver que é a resposta correta. Ou a última, uma criança só pode ser separada dos pais em caso de violação da lei de imigração? Não, porque ele cita todos esses outros aspectos, né? De a criança correr risco, né? A criança ser negligenciada ou qualquer tipo de violência. Tá certo, gente? Então veja, questão da nossa fundação, muito bem elaborada a prova com termos daí da área mais jurídica, meio rebuscados, enfim, esse tipo de coisa, e que, volta e meia, a gente vai trazer isso aqui para você ir se acostumando com esse vocabulário. Parece meio pesado nesse primeiro momento, assim como na aula passada eu fiz um texto ali da área de informática, mas você vai ver que quanto mais a gente se envolve com esse tipo de vocabulário, mais tranquilo acaba ficando. Beleza? É isso, gente. Que prazerzaço estar aqui com vocês sempre, toda semana. Vejo vocês no nosso próximo encontro. Escreve para mim, manda mensagem, manda recado, quer saber mais coisas, mais dicas, entre em contato comigo nas redes sociais. Eu tô no Twitter, mas eu não uso muito o Twitter. Eu tô no Instagram, como Renato Baggio mesmo. Eu tô no... Me segue lá. Eu tô no Facebook com trocentas páginas, né? Tem a minha escola de inglês, tem eu lá, tem um monte de coisa, tá? Então tem como você falar comigo, me manda um direct lá no Instagram, me manda uma mensagem no Face, que apesar do Face já estar lotado, você pede uma solicitação de mensagem, eu entro em contato com você, tá certo? E eu também tenho uma página no Facebook, que agora eu não sei não como é que é. Eu tenho uma página chamada Baggio, e eu tenho uma outra página, acho que é inglês de professor, que eu dou dicas enfim, de inglês também. Dá uma fuçada lá que você acaba achando. Valeu? A gente vai se falando, precisou de mim, sabe onde me achar então, hein? Escreve lá pra mim. Bye!